Tem aqui comigo Norma Grailes, né? Não sei se a pronúncia está correta. Não, fica à vontade. Aqui... bíblicas, né? O será está dentro de todo esse contexto aí. O Deus está dentro desse contexto do maravilhoso, do Deus forte. Então não tem como tirar desse contexto imediato aí. Okay. Então eu não concordo com o pastor. Então, repete esse argumento, como é? Não. Será forte. Não é isso? Será Deus forte, será conselheiro, maravilhoso, o menino nasceu. O será está apontando para todos esses argumentos que você falou aí. Então não tem como tirar o será daqui. Então é para o Deus também. Mas vamos ver o que o Norman Grais diz sobre a respeito aí. O grande trinitário Norman Grais. É o seguinte, ó. Conforme o enfoque, vimos que Jesus é aquele que nos dá vida eterna, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele trouxe à luz vida e imortalidade verdadeiro, que ele é o Pai da eternidade para seu povo. É nesse sentido que ele é o Pai da eternidade. Mas onde você está lendo isso aí na Bíblia? Não. E a palavra no original também não significa isso. É que eu não trouxe o léxico do Luiz Saião. Né? Lá diz, não diz Pai eterno. É no sentido que ele é Pai eterno, porque aquelas pessoas que tiverem a sua salvação mediante Jesus Cristo, nesse sentido ele vai ser o Pai eterno para essas pessoas. O Pai eterno nesse sentido. Não que ele é o Pai da eternidade ou que em algum momento ele deu origem à eternidade, porque a eternidade ninguém dá origem, ela sempre existiu, entendeu? É nesse sentido que ele é o Pai eterno. A palavra hebraica aí é Av-Ad, né? Av é pai e Ad é para sempre, não é? Mas a questão, irmão Francisco, é a questão do Deus forte. Quem é esse menino que é chamado no hebraico de El Gibor? A palavra hebraica aí é El Gibor. Quem é Deus forte nesse texto? Sem dúvida que é Jesus. A Simone Jeová. É Jesus? Ele está falando comigo, desculpa. É Jesus? Se aplica a Jesus, sim, sem dúvida. Entendi. Certo, mas então ele é Deus forte. Mas não faz dele igual ao Pai. Tá, então vamos lá. Então nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. O senhor concorda que Jesus Cristo é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Ok, então Jesus é Deus, certo? Não no sentido que o Pai, eu vou frisar Mas isso. ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Não, mas ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Sabe por quê? Vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Então nós só queremos que Jesus é Deus, ok? Certo. Ok. Agora, se ele é Deus como o Pai, aí vamos entrar então nessa discussão. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai, já que ele é Deus já? Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Porque ele é o Pai? Não, ele não é o Pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o Pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor, vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido ele é Deus, como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo, você entendeu? É diferente as duas coisas. Que na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus. Certo. E o Pai é Deus. Vocês são politeístas agora? Então eu vou citar para responder o amigo, eu vou citar o texto Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. Qual texto é esse? 1 Coríntios 8:6, né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Ele diz assim, ó, de novo tem que citar o texto. Vamos ler então. É melhor ler o texto, porque o texto diz assim, ó, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1, nem todos há esse conhecimento e tal, porque aí ele vai dizer que não existem outros deuses, entende? Então, se o senhor quiser usar esse texto para dizer assim, não, lá Paulo fala que há muitos deuses e muitos senhores, não é isso que o senhor vai dizer? Sim. Pessoal, então, mas a continuação do texto diz assim, ó, porque por isso que eu falo, a gente tem que citar o texto, não o que a gente acha na que íntegra. O texto diz, ó. É o 6 que o senhor vai ler, pastor? 8:6, vai ler. Primeiro aos Coríntios. Peraí, só um minuto. Okay. Eu abri em Romanos, desculpa. Romanos, Coríntios capítulo 8. No tocante ao que refere aos ídolos e tal, versículo 6. Aqui, ó, 4. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Não há outro Deus, senão um só. Certo. Quantos deuses tem? Um. Certo. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses,
quer no céu e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Então, se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses. O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então, é isso que Paulo está dizendo. Há um só Deus, Francisco. Muito Aí você bem. tem que decidir. Se Jesus também é Deus e não é o Pai, então você crê em 2 deuses.